São Paulo tomando balão no mercado por jogador, rapaz. Vamos estar comentando sobre isso. Vamos falar também sobre Barcelona de olho aí em joia do São Paulo. Tem jogador aí do São Paulo podendo parar na MLS, na Major League Soccer. Mais um saindo. Vamos estar comentando sobre isso e várias e outras notícias do São Paulo. Belezinha? Tranquilão? Vambora aí para as notícias do São Paulo. E como a gente comentou de manhã, hoje aí, né, cara, foi a apresentação dos jogadores do São Paulo, né, cara? Todo mundo lá no estilo, né, cara, de roupa nova, né? São Paulo fez uma parceria com a marca lá e os jogadores já estavam usando nessa roupa nova. Aí todo mundo no estilo para poder viajar aí para os Estados Unidos, tá bom? Vamos lá que tem bastante coisa pra gente comentar aqui, tá bom? Né, tem a questão do Oscar, né, o Lucas encontrando o Oscar, tem vários jogadores que ninguém nem viu na apresentação. Pô, cadê o Caleri, cadê o Alisson? Pô, tem uma galera ainda que não tava na apresentação, vamos falar também aí sobre isso, tá? E tem muita coisa, vamos lá, ó. O São Paulo embarcou para a pré-temporada nos Estados Unidos. Jogadores e comissão técnica viajaram de ônibus da Barra Funda até o aeroporto de Viracopos, em Campinas, onde atenderam vários torcedores e depois seguiram para o voo, tá? Então eles foram, né, todo mundo se apresentou na Barra Funda, ou melhor, quase todo mundo se apresentou na Barra Funda, pegaram o ônibus e foram aí, né, cara, para o aeroporto de Viracopos, em Campinas. Lá tinha uma galera lá, né, torcedor do São Paulo, evidentemente tiraram foto dos jogadores, né, cara, os jogadores deram muitos autógrafos lá e depois todo mundo aí, né, cara, foi aí pegar o voo para poder viajar. Na viagem fornecida pela organização da FC Series, o elenco ainda não está completo, uma vez que 8 jogadores se juntarão ao grupo já em Orlando, onde passam férias com a família, tá? Então, esse aí é um motivo importante, tá? De tá faltando jogador, né? O Caleri não tava, o Alisson não tava, o Ferreirinho não tava, né? Tem uma galera ainda, como o Gé trouxe, 8 jogadores do São Paulo não estavam na apresentação. O Felipe Ruiz do Globoesporte.com traz aqui, ó. Aos que perguntam, o Caleri já está em Orlando, encontrará a equipe por lá. E é o mesmo caso de outros jogadores do elenco, como o Alisson, o Jandrei, o Luciano está indo com o time de São Paulo. A delegação terá todos os principais atletas para a pré-temporada. Tem alguns jogadores do São Paulo que estavam passando férias já nos Estados Unidos e Orlando. Eles falam, pô, vou voltar para o Brasil para depois voltar para cá de novo, já vou ficar aqui mesmo e me encontro, né, com o elenco do São Paulo. Alguns, né, estão fazendo essa logística de já ficar lá nos Estados Unidos mesmo. Alguns, né, não estavam nos Estados Unidos, mas preferiram, não, viajar direto, né, aí, né, para os Estados Unidos para encontrar aí o elenco do São Paulo. Esse aí é o motivo por não estar todo mundo ali, né, por alguns jogadores não estar, né, como é o caso do Caleri, do Jandrei, do Alisson, do Ferreira, entre outros aí, tá bom? Aí o que acontece? Hoje teve aí, né, rapaziada, na apresentação do elenco, o encontro aí do Lucas junto com o Oscar. Em rápido contato com a imprensa, o Lucas Moura aproveitou para falar sobre a chegada de Oscar ao clube. Ele comemorou o reencontro com o ex-parceiro da base do São Paulo e também da seleção brasileira, né? Como a gente já comentou, eles jogaram na base do São Paulo, né? Aqueles amigos lá desde antes de subir pro profissional. Só que o Oscar subiu primeiro, né, cara? O Oscar subiu 2 anos antes do que o Lucas, né? O Oscar subiu, teve aquela polêmica, foi embora e só depois o Lucas subiu e eles não jogaram mais juntos aí no São Paulo, né? E vão ter agora essa oportunidade de jogar juntos, dessa vez no profissional. Alguns jogadores falaram rápido com a imprensa e falaram pro Lucas, né, perguntaram sobre o Oscar, como é reencontrar com ele, como é voltar a jogar com o Oscar, e o Lucas falou o seguinte, abre aspas: feliz com a chegada do Oscar, é um grande reforço, porque é um craque de bola e vai nos ajudar muito, é um grande amigo, fizemos a base juntos e estou muito animado com essa parceria, fecha aspas. E também, Lucas, eu também estou bastante empolgado e esperançoso e eufórico, porque eu acho que tem tudo para dar muito certo essa dupla aí, consequentemente, né, quando a gente fala dupla, né, cara, a gente fala do time, né, porque com dupla, ali o Luciano que, né, deve jogar também, né, a ideia do BG jogar com os 4 ali, né, Oscar, Lucas, Luciano e Caleri, com os dois funcionando bem, o Caleri vai ser bem municiado, vai fazer gol, o Luciano a mesma coisa, então a gente fala parceria, mas evidentemente com essa parceria funcionando, não, vai agregar de todas as formas para o time
do São Paulo, tá? Olha aí, continuando ainda sobre a questão da viagem do São Paulo. Com uma delegação de quase 80 pessoas, tá? Considerando 40 apenas funcionários, o São Paulo seguirá para a Flórida em voo com uma duração média de 9 horas de viagem. A previsão de chegada do elenco é para as 10h15 da noite no horário de Brasília, tá? Então foi quase 80 pessoas com a delegação do São Paulo, né? E metade disso aí, né? 40 é considerado funcionário ali do clube, funcionário além dos jogadores, né? Porque evidentemente todo mundo ali no caso é funcionário, né? Jogador, técnico, todo mundo, mas funcionário que estão ali fazendo aqueles trabalhos internos, né? Que não é o técnico, que não é o jogador, que faz outros trabalhos ali. 9 horas de viagem, tá? Então 10h15 da noite é o horário ali previsto que o elenco do São Paulo chegue lá nos Estados Unidos, tá? Lembrando que a partir de amanhã, quinta-feira, evidentemente, né, que vai começar aí os treinos, os trabalhos aí já, né, de pré-temporada. Hoje mesmo só foi todo mundo se apresentar ali no CT, todo mundo se abraçar, né, cara, ter aquela resenha ali, né, todo mundo, né, pegar o que tinha que pegar e depois viajar. E é 9 horas de viagem, né, o dia inteiro quase aí de viagem. Então amanhã, quinta-feira, é o primeiro dia, né, de treino, de trabalho aí do Zubeldia, junto com o elenco do São Paulo. Bom, seguinte, ó, o Luciano recebeu aí algumas sondagens, né? O Santos veio até, não só sondagem, né? O Santos mesmo fez proposta para levar ele, foi especulado no Cruzeiro. Ele dá aquela entrevista falando que não sabia se ficava aí no São Paulo em 2025, né? E o Felipe Ruiz traz aqui, ó. O Luciano recebeu algumas sondagens após o final da temporada. No entanto, o técnico Luiz Zubeldia sempre falou para todos que queria muito seguir contando com ele. O camisa 10 embarcou normalmente para Orlando hoje e deve formar uma dupla de ataque com o Caleri em 2025. Deve formar uma dupla de ataque com o Caleri em 2025. Isso aqui dá um spoiler daquela ideia que a gente já comentou que o próprio Felipe Luiz trouxe, né? Que a ideia do Zubeldia inicial é jogar com o Lucas, Oscar, Luciano e Caleri, né? Como o Felipe Ruiz trouxe, ele deve jogar com uma dupla, né? Ele e o Caleri aí em 2025, né? Ele teve sondagem, teve proposta. O Zubeldia adora o Luciano, sempre falou, irmão, né? Internamente, em reunião, foi lá na ESPN, bola da vez, rasgou elogios pro Luciano. Isso aí é algo que não é debatível, né? O cara, o técnico conta com ele, adora ele e ponto final, teve sondagem, proposta, mas nada que agradou aí o São Paulo, apesar que o São Paulo chegou a sentar na mesa e conversar com o Santos lá para tentar negociar o Luciano, né? Oferecer aquele Lucas Barbosa que foi para o Bragantino, mas enfim, né? O Luciano se apresentou normalmente e embarcou junto com o elenco para os Estados Unidos, tá bom, meu parceiro? Vamos avançando agora e vamos falar aí sobre Hugo, que é uma das joias do São Paulo tem na sua base aí, não necessariamente só de Cotia, né? Porque ele veio para São Paulo, né, para o São Paulo no ano passado, e o São Paulo comprou ele recentemente, ele estava por empréstimo no São Paulo e é um dos destaques do São Paulo aí no time sub-20. Segundo o jornalista Éder Traschini, o volante Hugo, recém-contratado em definitivo, tem o aval de Zubeldia para subir ao profissional do São Paulo. O jogador chamou a atenção do técnico, que já pediu dados do atleta, tá? Então tá a informação do Éder Traschini. Esse aqui, cara, a gente comentou sobre o Rian Francisco no vídeo de manhã, foi a informação que o Trivela trouxe, que, pô, o Rian Francisco é tratado como um fenômeno, pô, moleque é absurdo, mas tanto a diretoria como o Zubeldia entendem que ele não tá pronto ainda para subir, informação que o Trivela trouxe. O Hugo já é o contrário, ele é volante, né, o camisa 8 do time, se não me engano ele foi capitão ontem do time contra o Picos, né, do Piauí, que o São Paulo venceu por 7-0, gostei bastante do que eu vi dele, né, no primeiro jogo pra mim ele foi o principal destaque, mesmo com o Rian fazendo 2 gols, pra mim o principal foi o Hugo, pô, ele joga muito bem, cara, ele tem qualidade técnica, o jeito que ele conduz a bola, o jeito que ele protege a bola, eu gostei bastante do que eu vi aí do Hugo, e ele, a gente já comentou isso aqui algumas vezes, né, quem acompanha o canal sabe, na visão do São Paulo, né, diretoria e Zubeldia, os dois mais prontos para subir é o Ferreira, né, que é ponta, né, que ele é meia, né, era meia e começou a jogar pelo lado onde ele vem se destacando há muito tempo, e o outro é o Hugo, que é o volante. Até porque o Hugo e o Ferreira tem aquela questão que a gente comenta que o Rian não tem, a força física, né, pô. O Lucas Ferreira é muito forte fisicamente, o Hugo também é muito forte fisicamente, né? O jogador se destacando lá, evidentemente que vai subir o Zubeldia, gostou bastante do que viu ele, e acabou aí a copinha, irmão, ele já vai, né, integrar aí
o time principal do São Paulo, né? O volante muito bom, gostei bastante aí do que eu vi do volante Hugo, tá bom, meu parceiro? Bom, vamos avançando agora e o negócio é o seguinte, tá? Se a gente falou aí, né, sobre destaque na base aí, que é o Hugo, vamos falar de outro destaque aí da base, que é o camisa 10, Matheus Alves. Olha aí, Matheus Alves do São Paulo é um dos nomes da Copinha que está na lista de observações do Barcelona, segundo o jornal Sport. O portal catalão colocou o meio como um camisa 10 que resgata as virtudes do jogador brasileiro, tradicional da posição. A publicação destaca também o seu improviso e sua capacidade técnica. Esse portal Sport é um portal catalão, né, lá da Espanha, né, que cobre ali no foco é o Barcelona, e trouxe aí, né, que ele é um dos jogadores que está numa lista, né, de observações, né, com o Barcelona, com os olheiros do Barcelona estão olhando aí, e a opinião, né, a análise que eles têm em cima do Matheus Alves é que ele é um camisa 10 que resgata as virtudes do jogador brasileiro tradicional da posição, que é um fato, né, porque ele é um camisa 10 literalmente tradicional, né, aquele camisa 10 mesmo, coisa que cada vez tem menos, não só no Brasil, mas também no futebol europeu em si. Cada vez tem menos camisas 10, né, cara? Aquela característica aí de 10 que a gente tá acostumado a ver, cada vez menos tem esse tipo de jogador, né? Cada vez mais raro essa posição. E o São Paulo sofre com essa posição. Agora tem o Oscar aí, né, que pode fazer até mais com 10, mas enfim, é uma característica de jogador realmente raro, tem cada vez menos, e ele já está sendo observado aí pelo Barcelona, né? Ele tem uma capacidade técnica muito boa também. Assim, eu vi já muitas pessoas falando sobre ele. O Lucas Ferreira e o Hugo, tá, na minha opinião também, né? Nessa parte eu concordo com a diretoria de São Paulo, que o Hugo e o Ferreira são os dois mais prontos, né, para poder integrar o elenco profissional. O Rian tem a questão da parte física, e o Matheus Alves, eu não acho que ele tá pronto ainda, como tá o Hugo e como tá o Ferreira, tá? Ele tecnicamente ele é muito bom, camisa 10, pô, tecnicamente ele é excelente, tem habilidade, tem drible, né? O cara pisa na área pra fazer gol, aquele camisa 10 mesmo, que é muito raro hoje em dia. Mas eu acho que ele precisa aprimorar algumas coisas na base ainda, para depois subir profissional. Eu acho que ele não tá pronto ainda, eu acho que ele pega algumas questões ainda. Ele é aquele camisa 10 que até normal, né? Por muitas vezes ele dorme no jogo, entendeu? Pô, esquece, ele dá um chega aqui na cabeça dele, ele esquece do jogo. Deu muitos jogos sumido, entendeu? Ele segura muito a bola, o famoso fominho, ele segura bastante a bola, então acho que ele tem algumas coisas para desenvolver ainda na base antes de subir pro profissional, aí, minha opinião, vendo, né, os jogos aí da base do time do São Paulo, né? Enfim, pronto mesmo que vai subir, né? O que deve ficar indefinido no profissional é o Lucas Ferreira e também o Hugo, né, como a gente comentou aí, tá bom? Vamos avançando agora e vamos falar aí sobre o Ferrarese. Segundo o André Hernan, o Inter Miami, time de Lionel Messi, fez uma sondagem pelo Nahuel Ferrarese. O tricolor ainda não recebeu uma proposta oficial pelo jogador, apenas um contato inicial, né? Então tá aí, Inter Miami, time aí do Messi, né, fazendo aí uma sondagem pelo Ferrarese. O blog do São Paulo, lá do Zanquet, trouxe a informação que o São Paulo só pensa em negociar ele aí, né, cara, assim, com um valor acima de 5 milhões de euros. Por um valor menor que esse, São Paulo não topa negociar aí o Ferrarese, né, que veio aí do Grupo City pro São Paulo. Jogador de seleção, né, pô, muitas vezes é reserva, muitas vezes é titular na seleção. E no São Paulo, cara, sei lá, tem o Arboleda, tem o Alan Franco, tem o Juan e tem o Sabino. Esses quatro jogam mais que ele, então eu vou falar que ele é quinta opção, porque é verdade, né. O Alan Franco e o Arboleda eram os titulares. Aí no ano passado chegou o Sabino e chegou o Juan. E depois que o Sabino e o Juan chegaram, os dois jogaram mais com o Ferrarese. O Ferrarese ficou atrás desses dois caras que chegaram no ano passado. Então ele é literalmente uma quinta opção aí do São Paulo. Tem aquela questão que muitos ficam putos, eu acho que com razão, né, de que, por exemplo, São Paulo quer contratar o Juan Tressoldi por 20 e tantos milhões aí de reais e perdeu o Ferrarese, né? Enfim, eu preferia não comprar o Juan e manter o Ferrarese, porque o Ferrarese, na minha opinião, acho que da maioria, é mais jogador, né, um zagueiro melhor aí do que o Juan, né, cara? Enfim, complicada essa situação, vamos ver se vai chegar a proposta ou não. Acho que, tá? Chegar uma proposta aí razoável, São Paulo vende na hora, precisa de grana, precisa vender e ele é quinta opção. Acho que chegar a proposta aí, o oficial São Paulo não vai nem pensar duas vezes, tá?
Chapéu no São Paulo, Gabriel. Segundo o jornalista André Hernan, o Atlético Mineiro tem negociações em andamento para contratar o lateral direito Natanael, de 23 anos, que pertence ao Coritiba. O São Paulo tentou a contratação de Natanael nos últimos dias, mas as conversas não evoluíram conforme esperado pelo tricolor. O time paulista busca um substituto para o Rafinha, que acertou com o próprio Coritiba. Então tá aí o Atlético Mineiro, o Galo, iniciou negociações para contratar o Natanael, né? O São Paulo aí, né, já tinha um acerto aí já pessoal com o jogador, né? Salário, tempo de contrato, essas coisas aí, mas tinha que conseguir a liberação com o Coritiba aí, tinha a questão do Luan, né, que eles queriam, o Coritiba queria levar o Luan, mas o Luan não estava muito interessado em jogar no Coritiba porque ele tem sondagem de time da Série A. A sondagem de time da Série A é até natural ele não querer jogar no Coritiba, e agora apareceu o Galo, né? O Galo é uma SAF, né? O Galo é uma SAF e acabou de vender o Paulinho, inclusive o Palmeiras, né? Não sei quantos milhões, 17, 18 milhões de euros, né? Então eles têm grana aí para poder contratar jogador, até porque mesmo se não tivesse, não seria algo também que precisa de muita grana, até porque o Natanael acaba o contrato em dezembro com o Coritiba e a partir do meio do ano ele parece dar um pré-contrato com qualquer time que ele quiser, né? O Natanael não deve ficar. O Coritiba fez proposta, ele recusou, então ele vai sair, então você não precisa ter muita grana para poder conseguir o Natanael aí do Coritiba, né? O Galo oferecendo ele um valor ali razoável, é bem provável que consiga aí o Natanael. Acho que era uma boa opção para o São Paulo, uma boa alternativa, mas o Galo tá aí no negócio. Vamos ver se o São Paulo vai destravar isso aí ou se vamos tomar um balão, um chapéu do Atlético Mineiro, né? Se inscreve no canal, meu querido, deixa seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.